Saudações, prezado amante da Idade Média, seja bem-vindo ao canal Medieval. Neste vídeo nós vamos conhecer as 5 espadas mais épicas da Idade Média, então não saia daí e acompanhe. Antes de mais nada, esse tipo de listagem sempre corre o risco de deixar alguma coisa de fora. Então desde já que fique bem claro que este vídeo contém a minha opinião pessoal, mas em nada estou desmerecendo outras espadas. E mais um detalhe, o termo épico não significa aqui nesse vídeo que as espadas tratadas são necessariamente fictícias, mas sim que sua existência pode ou não estar cercada de lendas. Então, na quinta posição está a espada de Godofredo de Bulhões, um dos líderes da Primeira Cruzada e conquistador de Jerusalém. Esta espada não poderia ficar de fora, afinal, com ela, Godofredo conseguiu o que na época era considerado um grande feito, conquistando Jerusalém dos muçulmanos, após uma extensa campanha expedicionária em território extremamente inóspito. Não vou falar muito de Godofredo de Bulhões e, aliás, não vou falar muito dos donos das outras espadas, afinal, cada um merece um vídeo exclusivo. Mas para entendermos melhor o valor histórico desta espada, precisamos recordar que Godofredo de Bulhões era conhecido por ter uma força hercúlea, isto é, uma força quase sobre-humana. Por exemplo, Godofredo enfrentou sozinho um urso e o venceu, após o mesmo atacá-lo quando estavam na região da Cilícia. Aliás, o episódio que talvez seja o mais famoso de Godofredo e sua espada se deu quando alguns emires foram ter com ele para saber se era verdade que ele podia cortar um homem ao meio com um só golpe de espada. Godofredo respondeu que sim, e como a palavra e a honra eram levadas muito a sério no medievo, Godofredo mandou trazer um camelo, o qual teve sua cabeça decepada com um só golpe diante dos espectadores estupefatos. Os emires objetaram que isso era impossível e que a espada de Godofredo só podia estar enfeitiçada. Foi então que Godofredo pediu a própria espada dos inimigos e com ela cortou o pescoço de outro camelo. Espantados, os emires perguntaram como é que ele podia ter tanta força, e Godofredo respondeu: "Pois minhas mãos jamais pecaram contra a pureza." Infelizmente não há certeza se a espada que está exposta na Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém é mesmo a espada original de Godofredo de Bulhões, pois há várias características nela que recordam uma espada do século XIV. Por outro lado, é comum que espadas antigas sofram restaurações com o passar do tempo, e algumas dessas restaurações podem descaracterizar a espada. Há também a suspeita que a espada original tenha sido sepultada junto ao corpo de Godofredo de Bulhões, cuja tumba também se encontra em Jerusalém. Na quarta posição, selecionei a espada Tizona, que foi a espada de Rodrigo Dias de Vivar, ninguém menos do que El Cid. Para quem não conhece, ele foi um dos mais famosos cavaleiros castelhanos que combateu os muçulmanos mouros na Reconquista Ibérica, a mais longa guerra da história. Ao lado de sua outra espada, a Colada, a Tizona é descrita no poema épico Cantar de Miocid. Ela teria sido tomada de seu antigo dono, o emir Youssef ibn Tashfin. Acompanhando El Cid em muitas de suas vitórias, a espada contém nos versos de sua lâmina as seguintes inscrições, impressas com ácido. De um lado está escrito em latim, Ave Maria Gratia Plena, Dominus Mecum, que traduzindo para o português fica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja comigo, o que perfaz uma adaptação da oração mais conhecida à Mãe de Deus. No outro verso da lâmina está escrito em castelhano, Yo soy la Tizona, fue fecha en la era de 1040. No português seria algo como Eu sou a Tizona, fui feita na era de 1040. Interessante é notar que o nome Tizona é o feminino de tição, que se refere a um lenho aceso em brasa. Alguns estudiosos, porém, acreditam que o ano correto da forja da espada não é o ano de 1040, mas sim o ano de 1002, pois o sistema de contagem baseado no Anno Domini só foi adotado plenamente em Castela no século XIV, valendo antes disso a assim chamada contagem da Era Hispânica, a qual adiciona 38 anos ao calendário gregoriano. Uma análise científica da espada feita por Hofmeier em 1988 sugere que ela seja mesmo do século XI, o que é corroborado por um estudo de 2001 da Universidade Complutense, que por sua vez ainda confirmou que ela foi forjada em Córdoba, com a lâmina sendo originária de Damasco. Apesar disso, outros escolares sugerem que ela contenha partes feitas na passagem do século XIV e XV, sobretudo se considerando seu formato.
Em todo caso, a tisona passou por muitas mãos ao longo da história, sendo adquirida pela administração da comunidade de Castela e Leão pela bagatela de 1.600.000 euros. Segundo algumas lendas, a espada amplificaria o poder do portador, sendo pouco útil nas mãos de covardes e eficaz nas mãos dos virtuosos. Na terceira posição está a famosa joiosa, a espada de Carlos Magno. Seu nome, oriundo da língua francesa, significa em português algo como alegre ou feliz. As crônicas medievais mencionam que a espada mudava de cor 30 vezes por dia, o que talvez seja uma referência às pedras preciosas de sua bainha, que certamente emitiam um brilho diferenciado se expostas à luz do sol ao longo de um dia inteiro. Outra possibilidade é que existem cristais que mudam de cor conforme a procedência da luz. É certo que alguns cristais líquidos mudam de cor conforme a temperatura, mas seu conhecimento ou uso na Idade Média não é documentado. Esta espada é alegadamente preservada no Museu do Louvre, em Paris, mas tal efeito de mudança de cores não é observado. Mas é certo que a preciosidade da espada residiria mesmo em uma relíquia sagrada inserida nela. Tratar-se-ia de um fragmento da lança do destino, que foi nada menos do que a lança que perfurou o flanco de Nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Tal fragmento teria sido colocado dentro do pomo desta arma. Contam as crônicas que certa vez Carlos Magno perdeu a joiosa na região da Alvérnia durante uma caçada, tendo sido encontrada rapidamente por um de seus cavaleiros. Como recompensa pela recuperação desta bela arma, Carlos Magno concedeu ao seu cavaleiro um feudo, que hoje seria uma comuna francesa que leva o mesmo nome da espada, em francês joyeuse. A joiosa provavelmente foi forjada por um ferreiro famoso chamado Gallas, no ano de 802. Por ser utilizada supostamente na cerimônia de coroação dos reis franceses desde o ano de 1270, seu pomo teve o formato modificado para uma flor de lis, símbolo cristão original da França. Este pomo foi novamente modificado quando da coroação de Napoleão. Sabe-se que a atual peça que se encontra no Museu do Louvre, que é um modelo Oakeshott tipo 12, é na verdade fruto de muitas restaurações de diferentes épocas. Embora alguns estudiosos argumentem que sua lâmina é mesmo do século IX, o próprio museu afirma que o pomo é da passagem do século X para o século XI, a guarda de mão é do século XII e a bainha seria do século XIII. Na segunda posição está a Durindana, épica espada do paladino Roland, mencionado pelo cronista Einhard e imortalizado pela Canção de Rolando, um dos poemas medievais mais conhecidos. Não se sabe ao certo o real significado do nome da Durindana, com várias versões apontando interpretações completamente diferentes entre si. Deste modo, ela poderia significar etimologicamente algo como flama forte, mestra da pedra, golpe duro ou simplesmente duradoura. O caráter épico desta espada reside nos muitos mistérios acerca da sua procedência, bem como nas muitas relíquias sagradas que compunham esta espada. Afinal, ela é descrita como tendo sido dada por um anjo a Carlos Magno, sendo que na sequência o monarca teria presenteado com ela o seu sobrinho e melhor cavaleiro, o próprio Roland, que na língua portuguesa fica Rolando ou Orlando. Em diversas crônicas medievais, a espada teria sido feita com partes em ouro, dentro das quais se encontrariam um pedaço do manto de Nossa Senhora, um dente de São Pedro, um fragmento do sangue de São Basílio Magno e fios de cabelo de São Denis. As crônicas também mencionam que a Durindana era a espada mais afiada do mundo à sua época. Outra passagem épica que amplificou o alcance da história ou da lenda da Durindana é a Batalha de Roncesvalles, ocorrida num passo de montanha que leva o mesmo nome. Esta batalha, travada no ano de 778, marcou uma severa derrota para Carlos Magno. Emboscado por sarracenos, o exército de Carlos Magno passou por apuros, no que Roland se adiantou, oferecendo cobertura para a retirada do exército. Ficando na retaguarda, Roland foi cercado, mas resistiu bravamente com a sua Durindana, chegando a cortar o braço de um líder do exército inimigo. Percebendo, porém, que a situação se deteriorava ao seu redor, ele tentou destruir a espada, batendo-a contra as rochas, mas a mesma não quebrava. Tendo sido mortalmente ferido, Roland conseguiu de alguma forma retirar-se para outro lugar e chamar por ajuda com um olifante, que era uma corneta feita de marfim para produzir sinais de socorro. Caindo ao chão, Roland conseguiu ainda esconder sua espada debaixo de seu corpo.
Posteriormente encontrada, a espada teria sido depositada em uma capela dedicada à Virgem Maria, na comuna francesa de Rocamadour, onde uma lenda local afirma que ela foi roubada no ano de 1183 por ninguém menos do que Henrique II, rei da Inglaterra. Por outro lado, é também parte do folclore local que a espada teria ficado encaixada em uma rocha, onde pode ser vista até hoje, mas esta provavelmente é uma réplica da Durindana que está presa a uma corrente para evitar furtos. Eu acho que só pelo que vimos até aqui este vídeo já merece uma curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Agora sim, vamos àquela que eu considero a espada mais épica da Idade Média. Na primeira posição está a misteriosíssima espada de São Galgano. Muitos conhecem esta espada como sendo a Excalibur italiana. Basta dar uma olhada nestas imagens para perceber que estamos diante de um grande mistério. A história desta espada remete a Galgano Guidotti, que foi um cavaleiro medieval da região da Toscana. As crônicas medievais relatam que ele levava uma vida muito devassa e impiedosa, convertendo-se repentinamente em um eremita muito piedoso. E esta conversão rápida se deve justamente a uma história envolvendo a sua espada. Segundo a mãe de São Galgano, seu filho recebeu visões de São Miguel Arcanjo. Ora, para quem não conhece a geografia católica, São Miguel foi o arcanjo que venceu a Lúcifer, expulsando-o do céu após a sua rebelião. Nas referidas visões, São Miguel insistiu para que o cavaleiro mudasse de vida para salvar a sua alma, mas o mesmo se mostrava relutante. Certo dia, seu cavalo misteriosamente não obedeceu aos seus comandos, levando o teimoso cavaleiro até o alto da colina de Montesiepe. Galgano novamente viu o arcanjo São Miguel, que precedia o cavalo. Uma vez no topo da colina, Galgano viu Jesus Cristo e Nossa Senhora rodeados pelos santos apóstolos, e é aqui que as versões divergem sobre o que teria acontecido. Em uma versão, Galgano teria se convertido imediatamente e por não ter uma cruz para montar a sua ermida, ele fincou miraculosamente a sua espada na rocha. Porém, a versão mais conhecida relata que ele ainda se mostrava com o coração duro, e no dia do Natal do ano de 1180, instado por São Miguel a deixar seus hábitos mundanos, Galgano, usando de sarcasmo e ironia, teria respondido que sua conversão seria tão fácil quanto uma espada cortar rochas. E para provar o seu ponto, Galgano imediatamente desferiu um golpe em uma rocha com a sua espada. Daí, para o seu espanto, a espada perfurou a rocha como se fosse manteiga, em uma demonstração de poder divino, o que finalmente provocou a conversão do santo, que se tornou um eremita, vivendo humildemente e distribuindo bênçãos para quem o visitava. As crônicas também contam que um homem foi tentar assassinar São Galgano, mas o mesmo foi miraculosamente protegido por lobos, que surgindo das redondezas arrancaram os braços do assassino. Ora, tais braços foram mumificados e estão expostos até hoje, junto com a espada de São Galgano, na Capela Rotonda de Montesiepe. Falarei mais sobre isso no final do vídeo. Os relatos da presença da espada no local remontam ao século XII. Muitas pessoas já tentaram, ao longo dos séculos, remover a espada, com algumas pessoas apenas quebrando o seu cabo. A primeira tentativa teria sido de 3 monges invejosos que se aproveitaram da ausência do santo. Contudo, eles teriam sido imediatamente castigados por seu orgulho, com um deles sendo atingido por um raio, o outro se afogando em um rio durante a sua fuga, e o terceiro sendo apanhado por lobos selvagens, tendo sido salvo somente por ter clamado pelo nome de São Galgano. Ao retornar à ermida, São Galgano viu a espada quebrada e sentiu-se culpado, mas inspirado por Deus a recolocar o cabo da espada, esta teria se fundido novamente de maneira prodigiosa, tornando-se mais forte do que outrora. Porém, no ano de 1924, com a crescente fama da espada, um pároco infelizmente resolveu colocar chumbo na fenda da rocha, temendo que a mesma fosse roubada. De fato, no ano de 1960, um vândalo quebrou a espada, que teve que ser remontada, sendo protegida na sequência por uma cúpula de um polímero acrílico. Por isso tudo, muitos duvidavam da autenticidade da espada, mas para coroar esta história, o cientista italiano e professor da Universidade de Pavia, Luigi Garlaschelli, especialista em química, conduziu uma série de experimentos metalográficos e inspeções com georradar no ano de 2001, chegando à impressionante conclusão que a peça é mesmo do século XII, e tanto o cabo como a parte imersa na rocha pertencem ao mesmo artefato.
Ah, e lembra daqueles braços mumificados? Pois então, nesta mesma pesquisa, um fragmento deles foi submetido ao teste de carbono 14, tendo por resultado em sua datação também o século XII. Agora escreva aqui nos comentários o que você achou dessas espadas. Comente também se você ordenaria esta lista em uma sequência diferente da minha. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui a sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Considere também fazer uma doação lá no Apoia-se, cujo link está aqui na descrição. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é muito importante para eu continuar produzindo vídeos aqui para o canal. Até breve!